uma leitura que vai te destruir do início ao fim e fazer você perder a fé na humanidade? Então você está no lugar certo. Essa é a nossa Quindicas de hoje. Uma quinta-feira onde eu indico um livro que não é o meu. Na verdade não é um livro, e sim uma graphic novel. Descobri esse autor por meio do Retalhos, um livro que eu sempre quis ler e que eu nunca li. Mas foi Habib que caiu na minha mão, e é por isso que estamos falando dele aqui hoje. Nessa graphic novel de volume único, nós acompanhamos a história da Dodola e do Zan, por meio de uma narrativa que mistura o passado, o presente e o futuro, e que a todo instante está provando que o ser humano é uma merda. Nós percorremos a narrativa como se fôssemos testemunhas do que o ser humano é capaz de fazer quando ele pensa só nele mesmo. Mas antes de começar a falar, eu preciso avisar que é uma leitura forte. Tem temas muito pesados, muitas coisas gráficas que podem te traumatizar. E não tem nada de alerta gatilho. Por isso que eu estou aqui dando alerta pra você. Muita coisa baseada nesses momentos horríveis. Porque eles, sem querer, acabam ditando muito do que os personagens pensam e do que os personagens acabam fazendo. O livro tem uma temática árabe. A cultura está presente em todas as páginas. Eu acho que cada página poderia ser uma obra de arte em si. O estilo do desenho é tão único, de uma sutileza tão incrível, que me sentia mergulhada em linhas tortuosas, como se eu estivesse num mar revolto que eu não sabia para onde ia dar. E é exatamente essa sensação que eu senti do começo ao fim. Se você estiver com tempo, facilmente é uma leitura que você lê em um dia e não vai esquecer pro resto da sua vida. Porque já faz um tempo que eu li e eu consigo lembrar com exatidão muitas páginas. Por mais que tenha sido uma leitura rápida, no sentido de eu não conseguia parar, não é possível você não ser impactado pelas coisas que aparecem, ou pelas formas que aparecem. É um trabalho muito lindo. A narrativa tem uma vibe meio Mil e Uma Noites, porque a Dodola, ou Dodola, ela sempre está contando histórias. E essas histórias meio que se misturam ali na narrativa. Você vai aprendendo um pouco de outra cultura, outras fábulas, se coloca como personagem observando ela contando essas histórias. E ao mesmo tempo que você acompanha a história dela. Uma coisa legal que eu aprendi foi que a escrita árabe é como se fosse um desenho. Ela é feita para formar desenhos e contar toda uma história. E eu achei isso lindo. Por mais que eu venha aqui falar o quanto esse livro é lindo, maravilhoso e o quanto ele é único, tem um lado negativo, que é: meu Deus do céu, como pode duas pessoas sofrerem tanto? O cara simplesmente botou tudo de pior que podia acontecer com a Dodola e o Zan. Essa é a parte onde eu preciso avisar que vamos entrar em zona de spoiler. Porque eu não sei exatamente se eu gostei do final. Você começa a ver as construções, indústrias surgindo, e então de repente você tá no mundo presente, com todos os prédios e com todas as pessoas, e não tem pra onde você correr. Eles sabem que o mundo vai entrar em colapso, está entrando em colapso, e então eles têm um plano de pegar com o dinheiro que eles têm ali, de comprar um barco e tentar fugir para algum lugar que possa ser melhor do que ali. Eles acabam encontrando com uma criancinha que está sendo vendida. Não param, pensam duas vezes, eles vão lá e pegam essa criança. Não que eu não tenha gostado deles adotarem a criança, foi um gesto lindo, mas eu não sei se eu senti o alívio de esperança que eu acho que o autor quis passar. Tem uma cena deles colocando ela em cima dos ombros e acima da multidão e acima de tudo aquilo. E eu só fiquei pensando, que futuro é esse que eles vão dar pra essa criança? Qual é o futuro deles? Nosso futuro. Porque a gente tá caminhando para aquilo. Nós, como seres humanos, poderíamos aprender com essas narrativas de que a gente precisa começar agora a agir para tentar reverter essa situação em que o mundo se encontra. Mas quanto tempo que existem obras que fazem isso e abrem os nossos olhos e mesmo assim as coisas continuam iguais? Vou pensar que eu li há 5 anos atrás, um pouco antes de começar a pandemia, e as coisas não mudaram. Eu consigo ver que o nosso futuro ainda pode ser aquele.
Isso se o nosso futuro já não ser isso, né? Porque cientistas já estão avisando que não tem mais como retroceder o que já aconteceu. As geleiras estão derretendo, a camada de ozônio está se desfazendo, as florestas estão sendo destruídas, as águas estão sendo poluídas. O que sobra pra gente? E é nessa hora que talvez eu queria muito, muito sentir a esperança que eles sentiram nesse final. Agora, se tem uma coisa que eu realmente achei meio estranho, a relação da Dodo e do Zan é complicada. Começam com a Dodo ajudando ele a fugir deles serem escravos, sabe-se lá o que poderia acontecer com eles. Então eles têm um momento que eles parecem irmãos, mas ela trata ele como um filho. Mesmo que ela ainda seja uma garota, por conta das coisas que ela já passou, ela já tem um pouco mais de maturidade, que faz com que eles se sobrevivam por tanto tempo. Só que na hora que eles se separam e o tempo vai passando, ela sempre fala dele como se ele fosse o filho dela, o filho que ela perdeu. E ele tá crescendo, lembrando e se remoendo de todo o sentimento que ele sentia de desejo por ela. Então os dois no final acabam se encontrando, já adultos, já passando por tudo que tinha que passar, e se reencontram nesse sentimento novo de que é amor, que eles ficam juntos. E eu acho muito estranho imaginar que você enxergou uma pessoa como seu filho, de repente só porque ele cresceu você está enxergando como um possível amante. Eu sei que eu falei um monte de coisa pessimista, mas eu realmente indico essa leitura. Eu espero muito que essa obra acrescente alguma coisa pra você também. E se você já conhece essa obra ou alguma outra obra do Craig Thompson, comenta aqui. Eu quero muito ler Retalhos. Sei que tem na Gibiteca de Santos, eu comecei a ler. E eu preciso ir lá um dia só pra fazer isso. E talvez trazer esse livro pra vocês também. Bom, se tem alguma coisa que essa leitura pode nos trazer, é que tudo pode ter um final feliz. Mas por enquanto, eu espero que o meio da sua história esteja muito bem. Essa foi a Quindica de hoje, espero que você tenha gostado. E por favor, não se esqueça de curtir, comentar, qualquer coisa é válida. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!